Pessoal, então vamos começar com nossa aula. Vamos falar hoje sobre ondas harmônicas, tá? Ondas que têm cara de ser gráfico de uma função seno ou cosseno, né? Uma função senoidal, tá? Parecido o que vocês estão vendo aqui, né? Então vai ter esse perfil, a onda que vamos gerar, né? Então, para poder entender melhor, eu vou já passar para a simulação, né? O simulador que eu apresentei na aula passada, tá? Então, para ver as características dessa onda e também como a gente produz essa onda, né? Como podemos gerar essa onda. Então, vamos lá. Então, aqui já estamos no simulador. Nós temos uma corda, né? Aqui, longa, infinita. E nesse extremo de esquerdo, tá? Nós temos ligado a um aparelho, então esse aparelho que vai ser oscilador, que ele vai fazer, vai gerar a onda, né? Vai produzir as ondas, tá? Mas inicialmente, né, nós queremos entender como a gente pode gerar a onda, né? Tá certo? É dizer que a onda sempre será vai ter um perfil senoidal ou pode ter outros perfis, né? A gente quer ver. Então, vou começar fazendo manualmente. Então, eu vou mexer manualmente aqui e vou ver que ondas eu posso, ou que formas, né, de onda eu posso produzir. Então, vamos mexer aqui arbitrariamente assim. Então, eu vejo que manualmente consigo isso, né? Não é uma função senoidal perfeita, tá? Mas parece, né? Significa que eu poderia produzir diferentes formas, né? De onda, né? Poderia ser, por exemplo, uma onda triangular, né? Poderia ser assim, né? Um pouco triangular, né? Então, dependendo como eu mexa, né? Esse extremo, se pode formar várias formas, né? Vários perfis. Também eu poderia produzir uma onda quadrada, né? Talvez fazendo isso. Né? Uma onda mais ou menos quadrada, né? Tá certo? Então, dependendo como eu mexa esse extremo, né? Que eu balance esse extremo, poderia produzir, então, ondas com diferentes perfis, tá? Então, depende como mexe, que movimento realize esse extremo, né? Então, nesse caso, eu estou interessado em ondas harmônicas, que tenha a cara de ser o gráfico de uma função seno e cosseno. Então, fazer manualmente isso não vai ser possível, né? Por quê? Porque, olha, primeiramente, eu não vou fazer, né, o movimento certo, não vou conseguir, por mais que eu tente manualmente, né, eu vou falhar, né? Não vai se repetir o padrão, né? Em todas as crestas. Então é um pouco complicado. Então para isso a gente usa, no laboratório também a gente usa o oscilador, né? Esse aparelho que produz corretamente a onda sinusoidal, né? Muito bem. Então a gente se pergunta, e que tipo de movimento está realizando esse extremo da corda, né? Ou que tipo de movimento está provocando esse gerador, né? Então a resposta é um movimento harmônico simples, né? Aquele movimento que nós já estudamos anteriormente. Então essa bolinha aqui, né, bolinha verde, né, que representa um elemento da corda, o extremo esquerda da corda, está realizando um movimento harmônico simples. E esse movimento dele está puxando o lado do vizinho, né? Tá certo? Esse elemento está puxando o vizinho e também está provocando um movimento harmônico simples no vizinho, nesse de lado. E esse de lado mesmo faz a mesma coisa com o outro. E assim, então, todos os elementos que estão aqui da corda estão realizando movimento harmônico simples. Tá certo? Porém,
e todos estão realizando o movimento harmônico simples e todos com o mesmo período, né? Porque você lembra, o período é uma característica do movimento harmônico simples, né? Tá certo? Ou frequência, né? Nesse caso, por exemplo, eu programei para que esse aparelho, né, tenha, né, faça um movimento harmônico simples com 1,5 Hz, tá? É dizer que ele vai fazer Hertz, você lembra, era um ciclo por segundo, então ele vai fazer por cada segundo 1,5 ciclos. É dizer, por cada segundo ele vai fazer uma ida e volta e mais a metade ainda, tá? Então, essa é a frequência, né? Então, o período, nesse caso, seria o inverso desse valor, né? O inverso dessa frequência, né? Então, e todos os elementos dessa corda estão com essa frequência. Estão fazendo um movimento harmônico simples. Olha, pode você prestar atenção nessa verge aqui. Ele está fazendo um movimento harmônico simples com uma certa amplitude. A gente pode ver qual a amplitude, né? Aqui já está programado também a amplitude 1 centímetro, mas a gente pode observar usando nossa régua, né? Aqui o cronômetro acho que não é bom. Então, na régua, né? Olha. Então, todos os elementos eles se deslocam a partir da posição de equilíbrio. Essa seria a posição de equilíbrio, essa linha tracejada de laranja. Então, a partir daí se desloca uma unidade para cima e depois uma unidade para baixo. É dizer, que chegaria a -1, né? E essa verde, vamos acompanhar, ela também sobe uma unidade e desce uma unidade. Todos, na verdade, faz isso, tá? Então, então todas as porções da corda realizam o mesmo tipo de movimento, com o mesmo Professor, período, com a mesma amplitude. Sim, quando o senhor fala uma unidade, mas olha, perceba, ela vai lá em cima, no 1 positivo, mas desce para baixo também no -1. sim, ela desce Mas também. continua sendo uma unidade, né? Isso continua sendo uma unidade. Nesse caso, a unidade é centímetro, né? Se sobe 1 centímetro a partir da posição de equilíbrio e desce 1 centímetro também, né? A partir da posição de equilíbrio. Então não leva em consideração dois comprimentos, né? Só um. A amplitude seria como diz aqui, né? Um para mais e depois para menos, né? Então, a amplitude somente é quanto se desloca no máximo a partir da posição de equilíbrio. Tudo bem, obrigado. Uhum. Muito bem, então, agora a gente se pergunta se todos os elementos, né, as bolinhas, né, que vocês estão vendo aqui, se estão realizando o mesmo tipo de movimento, tá certo, né, com a mesma frequência, com a mesma amplitude, mas o que diferencia eles? Porque a gente não vê que são idênticos, não estão subindo junto para cima e descendo para baixo, né? O que diferencia é a constante de fase. Você lembra no movimento harmônico simples tinha o delta, que era a constante de fase. Então, esses elementos, né, têm diferentes constantes de fase. Por exemplo, esse elemento com esse elemento tem diferentes constantes de fase. Porém, esses verdes que está aqui aproximadamente têm a mesma constante de fase. Eu acredito que esse não, mas esse daqui e esse daqui tem a mesma constante de fase. E esse com quem? Com esse. Tá? Tem constante de fase iguais, aproximadamente. Né? Aqui não está coincidindo, mas aproximadamente tem a mesma constante de fase. E os elementos também que estão nesse momento na crista, aqui, esse e com esse, também tem a mesma constante de fase. Porém, o restante é diferente. O que significa? Que aqui, por exemplo, a constante de fase aqui poderia ser, vamos ver, eu vou escolher adequadamente isso. Vamos. Tá. Muito bem. Vamos supor que a constante de fase desse aqui seja zero. Seja zero. Tá certo? Então, se a constante de fase desse aqui é zero, significa que desse aqui já vai ser π. E a constante de fase desse aqui vai ser π meios, né? O primeiro aqui, né?
0, este constante de fase vai ser π meios, aqui vai ser π, e aqui vai ser 3π meios, e aqui vai ser 2π, mas 2π é a mesma coisa que 0, né? Porque completa, né, uma volta, vamos dizer, né, no ângulo, né? Tá certo? Falando de ângulos, 2π, porque você lembra que a constante de fase é um ângulo, né, radiano, né? Então, 2π equivale a 0, né, em ângulo. Então, mesma coisa, né? Aqui acrescenta mais π meios, né? E aqui seria 3π, e assim, né? Aqui já seria 4π, tá certo? Então, existem elementos que estão em fase, que a gente diz, mas, em geral, todos esses elementos estão desfasados, tá certo? Desfasados entre si, né? Tá certo, né? Mas todos têm o mesmo período, que seria o inverso disso aqui, e todos têm a mesma amplitude. Muito bem. Vocês notam, nesse caso, que as cristas estão andando para a direita, né? A gente pode ver claramente, as cristas estão andando à direita, é porque a onda se propaga ao longo do material, né? Ao longo da corda, nesse caso, né? Então, se a gente está mexendo nesse lado, então essa perturbação vai se propagar ao longo da corda, né? E se a corda é infinita, então essas cristas irão até o infinito, né? Muito bem. Vamos congelar um pouco isso, tá certo? Vamos congelar e vamos ver uma característica. De fato, esse perfil que a gente está produzindo deve ser o gráfico de uma função senoidal. Se não é cosseno, vai ser seno, tá certo? Então, senoidal. Muito bem. Existe, né, uma distância entre as cristas. Se você medir, não sei se a gente pode medir aqui. Vamos usar nossa régua. Tá, vamos usar nossa régua aqui, vou mexer. Então, olha, eu vou medir a distância entre as cristas, né? Por exemplo, aqui está 0. Eu vou medir aqui. Aqui vai dar mais ou menos 2,5 centímetros, que seria a distância entre cristas. E eu vou fazer a mesma coisa no outro lado, né? Eu vou medir a partir de aqui, então eu vou colocar meu 0 aqui. E quando faço a medida, também a distância com essa terceira crista, vamos dizer crista 1, crista 2, crista 3. Então a distância também é 2,5 centímetros. É dizer que a distância entre as cristas é igual, né? É igual, sempre vai ser igual. E se a gente medir a distância entre os vales, que a gente vai chamar vale esse que está para baixo, também vai ser o mesmo. Vai ser, se a gente medir, 2,5 também. Tá certo? Então, essa distância é uma característica dessa onda harmônica, que a gente vai chamar de comprimento de onda, que vamos representar pela letra lambda, tá? Então, vamos completar essa informação aqui, né? Então, a essa distância entre as cristas, vamos pegar outra cor aqui. Então, essa distância entre as cristas, a gente vai representar com a letra grega lambda. E como se chama? Essa daqui se vai chamar comprimento. Vamos chamar de comprimento de onda. É uma característica das ondas harmônicas, tá certo? É dizer, ondas harmônicas produzidas por movimentos harmônicos, né? Tá? Então, ou também poderia ser, em vez de ser a distância entre cristas consecutivas, né? Vamos dizer, essa crista, vamos chamar, né? Crista 1, crista 2 e crista 3, é dizer, que a distância entre cristas consecutivas. Então, ou poderia ser também entre vales consecutivas, é dizer, poderia ser essa daqui. Tá certo? Lambda. E vai ser o mesmo, né? Nesse caso que a gente está fazendo,
a gente percebeu que é 2,5 centímetros, tá? Então, esse lambda vai depender, na verdade, tá certo? De muitas coisas, né? Vai depender, primeiramente, pode mudar se a gente mudar a frequência, pode mudar. Pode mudar se a gente mudar a tensão. Você lembra, a tensão era com que intensidade está esticado essa corda, que ontem não falamos. Pode mudar, tá certo? Eu posso fazer experimentos sobre isso. Vamos já fazer isso, né? Vamos fechar aqui. E vamos ao nosso experimento aqui, né? Vamos mexer aqui. Por exemplo, vamos colocar a frequência 2 Hz, que significa 2 ciclos por segundo. Significa que vai fazer 2 ida e volta por segundo, né? Esse elemento aqui vai fazer... Cada um desses vai fazer 2 ida e voltas por segundo, né? Então vamos lá, vamos ver o que acontece com o lambda, né? Comprimento de onda. Tá certo? Então vamos deixar ainda que se produzam as ondas novas, né? Tá certo? Então agora podemos parar. Pelo visto parece que aparecem mais cristas que no caso anterior, né? Então a gente faz a medida, vamos medir a crista, né? A distância entre as cristas. E aqui ia dar um pouco menor que 2. Vai dar 1,9, por aí. Tá certo? 1,8, né? Enfim, mas vai dar menor que no caso anterior. Quer dizer que se a gente aumenta a frequência, o lambda diminui. Tá certo? Né? Então, o lambda não é constante sempre, né? Não é uma constante da onda, não. Lambda pode mudar dependendo com que frequência a gente mexe, né? Esse extremo da corda. Muito bem. O que mais? A gente, né, pode, né, manter a mesma frequência, porém mexer com a tensão. Você lembra que muda quando a gente mexe com a tensão? O que muda é a velocidade da onda. Tensão baixa é que está frouxo, solta, né, a corda. Mas aqui alta significa que a gente está esticando bem forte, né, a corda. Tá? Essa corda, né, vamos reiniciar. Essa corda está bem esticada, né? Então isso significa tensão, né? Essa aqui bem esticada e aqui solta, né? Pouco esticada, né? Então vamos colocar alta. Para quê? Porque você lembra que quando a gente estica mais, a velocidade é maior. Então vamos ver o que acontece, né? Inicialmente estava no meio aqui, né? Então vamos agora colocar aqui e vamos produzir, tá? Então a onda deve ir mais rápido, né? Parece que sim, está indo rápido. E vamos medir o comprimento de onda nesse caso, né? Aí, vamos parar e vamos medir. Aqui deu já, olha, quase 3. Muda, né? Tá vendo? Muda dependendo se eu mudo a tensão ou se mudo a frequência. Tá certo? Muito bem. E agora eu posso medir a amplitude. Será que o comprimento de onda depende da amplitude? Então vamos colocar a amplitude aqui menor. Vamos colocar, por exemplo, 0,5. Só para testar, né? Vai produzir, vai ter oscilações mais curtas, né? Mais curtas espacialmente. Pronto, aí, né? Então vamos reiniciar, né? E vamos nossa onda, né? Tá vendo? Já tem menos amplitude. Já não chega até 1, né? Chega até 0,5 somente. Tá, acho que se formaram já todas as ondas novas, né? Aqui. Portanto, vamos paralisar e medir o comprimento de onda. A gente mediu e está aproximadamente 3 também. Significa que a amplitude não interfere no comprimento de onda. Tá certo, né? Esse movimento, né, vertical, essa amplitude não interfere, tá? No comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, lambda, depende da frequência e depende da tensão, tá? Ele se depende da velocidade também. Muito bem. Então, a gente já vai aprendendo algumas coisas importantes aqui, né? Mas vamos um pouco mais para lá. Tá? Vamos reiniciar nosso movimento. Agora quero saber como se relaciona a velocidade, tá? Com o comprimento de onda e o período, né? E o período com que se movem esses elementos da corda. Tá? Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Tá? Então, eu vou colocar minha régua aqui novamente.
tá? Então vamos produzir uma onda com, né, como era inicialmente. Era amplitude 1, vamos aumentar aqui. Amplitude 1. A frequência era 1,5, né, parece. 1,5. Essa daqui é amortecimento. Esse daqui é, em casos reais, existe perda de energia, né, quando a gente produz onda. É dizer que as cristas vão se atenuando, né? Vocês podem ver, olha, amortecimento elevado. O que vai acontecer? Isso acontece, na verdade, no experimento real, né? O que acontece? Você produz uma onda. Porém, devido, né, ao atrito ou devido, né, ao ambiente que está em contato aqui, né, que oferece resistência ao movimento das partículas, né, dos elementos da corda, então existe uma atenuação. Tá? É dizer que a crista acaba se reduzindo da amplitude, né, e acaba se atenuando, não chega, né, aqui, né? Então, isso se denomina amortecimento, né? Então, se a gente reduzir o amortecimento, já a crista consegue avançar um pouco mais, né? Quer dizer que esse meio não tira muita energia da corda, dos elementos da corda, né? Mas se a gente colocar nenhum amortecimento, então aí é tudo perfeito, tudo ideal, né? É dizer que a crista mantém sua amplitude, né? Então, a isso que se refere esse amortecimento. Muito bem. Então, vamos a colocar tensão média. Vamos ver o que se produz, qual seria o comprimento de onda nesse caso. Era isso, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Eu quero saber quanto anda essa crista, porque o movimento da crista é o que me diz do movimento da onda. Tá certo? E se quero saber a velocidade da onda, o que eu preciso fazer é medir a velocidade da crista, tá certo? Ou do vale, mas vamos trabalhar com crista, tá? Então, a velocidade da onda será igual à velocidade da crista, ou seja, com que velocidade está andando essa crista, né? Muito bem, então vamos prestar atenção na crista e a gente vai querer saber quanto anda uma crista em um período. E o que seria um período? Seria uma ida e volta dessa bolinha verde, né? Vamos dizer, começa aí, uma ida e volta, né? Quanto avança? Então, para isso, vamos congelar e vamos fazer essa medida, né? Então, vamos começar aí. Então, vamos começar aí. Então, já está nesse extremo, então vamos esperar que essa bolinha desça até -1 e volte a 1. E a gente vai prestar atenção nessa nova crista que está sendo formada aqui. Quanto ele anda. Tá certo? Isso vai ser importante. Então vamos ver. Então eu vou liberar aqui. Pronto, parei. Foi uma ida e volta. Parei. Quanto andou? Essa crista, na verdade, que inicialmente estava aqui, né? Estava aqui, mas agora está aqui. Quanto andou? Tá certo? Andou o comprimento de onda, porque a distância, porque aqui se está formando uma nova crista. Então, essa distância que ele andou seria justamente o comprimento de onda. Tá certo? Então, em um período, a crista anda um comprimento de onda. Então, isso já me permite determinar a velocidade, né? Então, aqui já podemos anotar essa informação que nós temos, né? Que nós temos que em um período, em um t, tá certo? Tempo, vamos escrever aqui o tempo. No tempo t, qual a distância que andou a crista? Andou lambda. Então, é fácil agora. Por quê? Porque a crista realiza um movimento retilíneo uniforme, né? Então, significa que respeita essa equação que a distância que ele vai recorrer vai ser a velocidade vezes o tempo. Se a gente passar o tempo dividindo aqui, nós temos a velocidade. Velocidade, então, seria a distância percorrida
pelo tempo que ele gasta para percorrer essa distância. E nesse caso, né? Nesse caso, nós temos a distância. Quanto a distância? Lambda. Quanto o tempo que gasta? Um período. Então, significa que a velocidade é nada menos que lambda dividido pelo período. Porém, aqui geralmente a gente não trabalha com período, né? Geralmente esses aparelhos, né, que geram as ondas não informam o período, mas seria fácil determinar. Mas na verdade ele trabalha mais com frequência, né, em hertz. Então significa que, como você sabe que a frequência é o inverso do período, né? Isso nós sabemos do movimento harmônico simples, né? Harmônico simples. Então, aqui nós podemos separar o seguinte, né? Então, deixamos lambda vezes aqui t, então podemos colocar dessa forma, né? Porque lambda vezes 1 vai ficar lambda, né? Então, e a essa parte, justamente, a gente vai chamar, né? Essa daqui seria justamente a frequência. A frequência, né? Então, nós temos a seguinte fórmula, né? A velocidade da onda seria igual, então, lambda vezes quem? A frequência. Tá certo? A frequência. Esse daqui que a gente chama velocidade da onda. Velocidade da onda. Ou, nesse caso, seria a velocidade da crista, né? Ou da crista. Tá certo? Então, toda vez que perguntar para você, determine a velocidade da onda, você tem que determinar a velocidade da crista, né? E como se calcula? Se você conhece o comprimento de onda, você pode medir usando uma régua aqui e depois você multiplica pela frequência, né? Então, aqui, por exemplo, podemos saber qual seria a velocidade facilmente, né? Como? Eu poderia medir, então, quanto é a distância, né, entre as cristas, tá certo? Não sei se dá para fazer aqui, né? Aqui 5, aproximadamente 5 aqui, e aqui dá 2,5. Então, era 2,5 na verdade, né? Eu acho que a gente mediu isso. Então, olha, comprimento de onda, lambda, em nosso caso, nesse exemplo, nessa simulação que a gente está fazendo, era 2,5 centímetros. E a frequência, quanto é? Aí está, 1,5 Hz, né? Hertz. Muito bem. E 2,5, como o Hertz está no sistema internacional, não sei se compensa fazer isso. Podemos deixar em centímetros o lambda, acho que não vai fazer diferença. Então, nós vamos substituir aqui essas informações que nós temos para já determinar a velocidade nesse caso. Com que velocidade será que está andando? Tá certo? Então, lambda, 2,5 centímetros, vezes a frequência, 1,5 Hz. E Hz será ciclos por segundo, ou simplesmente segundo a menos 1. Tá certo? Então, aqui vamos multiplicar 2,5 vezes 1,5. Vocês podem me ajudar aí, se vocês puderem usar sua calculadora. Eu vou usar aqui também o meu. 2,5 vezes 1,5 daria 3,75. Então, olha, esse resultado seria 3,75 centímetros, e esse está segundo a menos 1, então fica no denominador. Então a velocidade será 3,75 centímetros por segundo. Tá? Aproximadamente, se arredondar, aproximadamente 4 centímetros por segundo, né? Tá certo? Tá? Uma aproximação bem crua, né? 4 centímetros por segundo que estaria andando essa onda. Tá? Então é dessa forma que funciona. Então essa fórmula é importante. Então salve, né? Anote, porque vai ser bem usado. Tá? Muito bem. Entendemos já um pouco sobre a dinâmica, né, da onda, e agora a gente vai
entender o que seria a função da onda. E para isso a gente já vai para nosso quadro, porque é aí que a gente vai fazer mais cálculos, tá bom? Então vou parar aqui, né, com a simulação. Não sei se vocês queiram perguntar alguma coisa, né? Podem perguntar. Professor, Oi, sim? só porque ali depois, ali no 1,5 centímetros menos um, por que que deu menos um ali? Não entendi essa parte. Menos aqui. Aí, 2,5 centímetros vezes 1,5 centímetros, Ah, vezes um segundo, segundo a menos menos um. 1 é porque Hertz, que é uma unidade da frequência, ele é igual a segundo a menos 1. É a unidade, na verdade, né? Que esse Ah, Hertz, tá, é a unidade, né? isso, é segundo a menos 1, essa daqui, tá? E como Tá, um segundo a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre segundo, então aqui aparece como segundo. Tá, aqui eu não deveria escrever dessa forma, na verdade, né? Porque senão a gente acaba confundindo com 5 ou com algum outro número, né? Aí eu errei. Tudo bem, é isso. Tá certo? tá certo. Então. Tudo bem. Professor, Oi, sim. onda está dentro de oscilação ou oscilação está dentro de onda? Não sei, não sei se entendi a pergunta, né? Como A assim? gente anteriormente estudou oscilações, não foi? Que tem a Sim, ver com período. sim. Aí, ondas é um assunto dentro de oscilação ou o contrário? Não, seria o seguinte, né? Que uma onda harmônica, nesse caso, está formada de movimento harmônico simples, né? É dizer, que a base, né? Para entender ondas harmônicas, a base seria o movimento harmônico simples. ¿Por quê? Porque esse movimento harmônico simples é que forma essa onda, esse padrão que você está vendo, né? Tá? Porque se, por exemplo, se os elementos, né, da corda, ou essas bolinhas que você está vendo aqui, realizassem outro movimento que não seja movimento harmônico simples, você não vai ver esse padrão. Você vai ver outro perfil. Como já mencionei para você, até você poderia ver ondas quadradas, né? Em vez de ver essa forma sinoidal, você pode ver ondas assim, né? Esse perfil, mas também seria onda, continua sendo onda, né? Mas já outro tipo de onda, né? É dizer que cada tipo de movimento que aplicar aqui, que realizar esse aqui, vai produzir ondas, porém diferentes, com diferentes perfis, com diferentes caras, tá? É dizer que não é obrigatório para produzir onda, não é obrigatório que esse precise ser movimento harmônico simples, não é. Mas é obrigatório se a gente quer gerar uma onda harmônica, tá? Se a gente quer produzir uma onda harmônica, é necessário que esse gerador de onda produza um movimento harmônico simples nesse extremo, tá? Muito bem, tá certo? Ok, então voltamos para nosso quadro, né? Então, aqui já salvei uma imagem, né, da onda que a gente estava estudando lá no simulador, né, que nós tínhamos. Muito bem, então aqui a gente já pode completar algumas informações, né, como lambda, né, que é uma quantidade importante, né, lambda, a distância entre as cristas, tá? A frequência, que vai depender da fonte, né, quem produz a onda, tá certo? A frequência, quem que nós podemos regular é mexendo no gerador de onda, tá? No oscilador. Muito bem. E nós descobrimos, né, vendo a experiência, que a velocidade, né, de uma onda seria simplesmente o produto de lambda pela frequência, tá? Ou frequência vezes lambda, que daria a mesma coisa, né? Tá certo? Então poderia ser frequência vezes lambda também, né? Propriedade comutativa, né? Muito bem. Agora nós queremos saber o seguinte: queremos saber a função de onda dessa onda harmônica, né? Função de onda.
função de onda. Você lembra que a função de onda, nós falamos na aula passada, precisa ter essa cara, né? É dizer, que tem que ser x, né? Onde x seria essa posição, esse eixo horizontal, tá? Esse eixo laranja, que está aqui tracejado, né? Esse seria o eixo x, menos a velocidade da onda multiplicado pelo tempo. Tá? Teria que ter essa cara, a função de onda. Muito bem. E esse que representa, esse valor da função da onda, representa o deslocamento angular. Na verdade, representa o y, né? O y que é igual a esse, né? Tá certo? Então, aqui nós precisamos definir o eixo y. Então, aqui será o eixo y para cima. Tá certo? Então, é isso. Então, como você está vendo, o y vai depender da posição do x, por exemplo, a posição de, vamos dizer, o y dele vai depender de quem? Do x que ele tem, o x, né? E que mais? E do tempo, em que tempo? Porque você lembra que se a gente congelar isso em outro tempo, ele pode ter outro padrão, poderia ser assim, né? Tá certo? Então, depende do tempo. O deslocamento de cada elemento, né? O deslocamento vertical, né? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, né? Aqui, frequência, vamos colocar aqui em cima. Vamos supor, né? Nós sabemos, na verdade, que esse extremo realiza um movimento harmônico simples. Então, significa que se ele realiza um movimento harmônico simples, e nós sabemos que o movimento harmônico simples, tá certo? Tem a seguinte lei horária, né? Que era cosseno ômega t mais a constante de fase, né? Você lembra, já falei do constante de fase hoje, né? Justamente estou falando que constante de fase dele poderia ser zero, mas do restante não, né? Aqui poderia ser já a constante de fase vai ser π meios, π, aqui vai ser 3π meios, aqui 2π. Né? Cada bolinha que vocês estão vendo vai ter uma constante de fase diferente. O restante, sim, vai ser a mesma coisa. Amplitude, aqui faltou, né? Amplitude. Cosseno. E essa seria a frequência angular. E lembrem que essa frequência angular, tá certo? Vamos colocar melhor aqui. Essa frequência angular, vamos colocar de amarelo, seria igual a 2π vezes a frequência. Essa frequência que está aqui. É dizer que é constante para todos. Então, a frequência é constante, a amplitude é constante, porque a amplitude, quanto ele alcança, né, para cima, tá certo? Então, aqui a amplitude que a gente colocou lá no experimento, acho que 1 centímetro. E aqui seria menos A, né, para baixo, menos A. Tá certo? Então, isso. Então, vamos supor que esse perfil, essa imagem, a gente tirou no tempo zero. Vamos zerar nosso tempo aí. Tempo zero. Tá? Essa imagem produziu tempo zero. Perdão, no tempo zero. Tá, em um tempo zero. Tá. Mas o movimento que realiza esse elemento que está aqui é isso. A lei horária que vai obedecer seria isso. Em outros tempos, em qualquer tempo tem. Então, eu poderia, por simplicidade, igualar a zero esse delta, que não vai interferir nesse caso, porque quero estudar as propriedades gerais da onda. Então, eu posso zerar. Então, minha lei horária simplesmente ficaria y igual a vezes cosseno de ômega t. Tá? Isso estou fazendo mais por simplicidade. A gente não tem que levar esse delta toda hora. Está escrevendo. Tá? Muito bem. E como você sabe, esse y é o mesmo y que está aqui aparecendo, que aparece na função de onda, né? Porque esse y me diz o deslocamento angular, deslocamento vertical de cada elemento. Mas nesse caso estou estudando esse elemento em particular, tá? Estamos estudando esse. E se não estamos estudando esse, quanto vale o x dele? O x dele, como aqui é a origem, então será zero. O x dele é zero. Então, esse
esse y que está aqui, ou essa função que está aqui, será igual a essa somente se x for 0. Então, se eu vou substituir x igual a 0 aqui, então essa a função, é dizer, vamos colocar dessa forma, já substituindo por 0, então 0 menos vt vai dar exatamente quem? Vai dar isso. Tá certo? É dizer que essa função de onda calculado em x igual a 0 deve dar isso, porque essa é a lei horária desse objeto que está aqui. Então deve ser igual a vezes cosseno ômega t. Então significa que f, aqui 0, de todo esse argumento vai ser a vezes cosseno de ômega t. Tá certo? Então, já estou vendo que mais ou menos o f vai ser a função de onda vai precisar ter alguma forma, precisa ter, ou tem a ver com a função cosseno. Tá certo? Tem a ver. Mas aqui eu não tenho uma variável para dizer que função é. Esse aqui parece uma função composta. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu faço uma mudança de variável. Vou chamar de u a todo isso que está aí no argumento, para ter uma variável única aqui dentro. Então, vai ser menos vt, tá certo? Então, agora vou ter f de u. E agora eu vou verificar o que seria f de u. Então, f de u, aqui vou substituir a, não muda nada, constante, cosseno ômega. O que vai mudar é o t, porque eu preciso colocar o t em função de u, né? Então, a partir de aqui, nós descobrimos que o t, tá certo? Nós podemos descobrir que o t seria S menos B, passa a dividir o outro lado, então vai ficar U menos V. Então significa que o T será U menos B. Muito bem. Ajeitamos isso daí e nos encontramos o seguinte, que f de u vai ser a vezes cosseno, esse menos que está aqui pode sair aqui, porque ômega vezes u vai ficar ômega u, né? E esse menos pode multiplicar aqui, então aqui tem mais, aqui com esse menos fica menos na frente, então vai ficar assim. Muito bem, então esse seria o f de u. É dizer que minha função, que a função de onda deve ter essa cara. Porém, o u não deve ser qualquer coisa. Já falando em geral, né? Se para qualquer tempo, ou perdão, para qualquer x, em x geral, né? Para qualquer, pode ser para esse, para qualquer x, não necessariamente para x igual a 0, em geral. Então, em geral, nossa função de onda, y, que vamos dizer, seria f de quê? De x menos vt. Então, significa que a gente substituindo o u, que aparece aqui, por justamente quem? Por x menos vt. Então, aqui precisará também trocar isso por x menos vt. Então, fazendo essa substituição aqui, o que a gente obtém? Obtém o seguinte, a cosseno menos aqui ômega. Então, aqui abro parênteses, porque u vai ser dois termos. Então, abro parênteses, x menos vt, né? E dividido pela velocidade. E fechamos parênteses. Esse parênteses podemos colocar né, dessa forma, colchete, né? Muito bem, então vai ser isso. Olha, está ganhando, a função de onda está ganhando forma. Continuamos, simplesmente simplificamos aqui. A cosseno. Esse V divide ômega, então vai ficar menos ômega V. E multiplicado pelo x menos vt. Pronto. Apagamos isso daqui. A gente não precisa mais. A gente não vai precisar mais. E apagamos também esse daqui. Pronto. Então, nossa função de onda, ajeitando mais ainda, vai ser. Agora, multiplicando esse daqui para dentro. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Tem esse menos que está me atrapalhando. Esse menos aqui.
né? Que não está deixando bonito a equação, né? Mas você sabe que cosseno, esse menos é menos de tudo, né? Então, você sabe da propriedade do cosseno, que se eu tenho cosseno de menos θ, é a mesma coisa de cosseno e θ. Por quê? Porque a função cosseno é uma função par. É uma função par. É uma propriedade. Quer dizer que esse menos que está aqui, no argumento aqui, poderia sumir sem nenhum problema. Então, significa que pode sumir. Então, poderia ficar simplesmente A vezes cosseno, né, de ômega V x menos VT. Fica mais simples, né? Fica mais legal. Então, eu não tenho problema de sinal. E esse ômega sobre V vai passar a multiplicar a cada um que está aqui dentro do parênteses mais pequeno. Então, como que fica? Se a gente fizer isso, vai ficar ômega V vezes x. E outro lado vai ficar ômega V multiplicado por V e T. E aqui nessa parte você pode ver que se vai simplificar, né? Vai simplificar o V com esse V. Tá certo? Já está, né? Então vai ficar simplesmente nessa parte ômega vezes T. Ômega vezes T. E aqui fechamos os parênteses. E nós temos essa função de onda. Então, essa seria a equação de uma onda, a função de onda de uma onda harmônica. Tá certo? Então, função de onda de uma onda harmônica. Es decir, cuando esse extremo se realiza movimento harmônico simples. Então, a função de onda vai ser isso. Se esse elemento de aqui realiza outro tipo de movimento, que não seja movimento harmônico simples, né? Então, essa não será mais a função de onda. Teria que ser outra, né? Tá certo? Então, é isso. Muito bem. Eu poderia ainda ajeitar isso daqui. Para isso, a gente já vai apagar isso daqui, né? Acho que a gente não precisa. Eu apaguei o ômega, né? Que era 2π vezes a frequência. Isso sim é importante lembrar. Agora, eu vou definir esse daqui como com a letra K. Eu vou representar isso daqui com a letra K para que fique mais simples ainda, né? Nossa função de onda, né? Então, considerando nosso K igual a ômega sobre V, então nossa função de onda fica mais simples ainda. A vezes cosseno, abro parênteses, K vezes X menos ômega T. Bem mais simples, né? Então, este daqui seria a função de onda de uma onda harmônica, né? De uma forma mais compacta. E que informação me dá? Me dá a informação do deslocamento transversal, é decir, na direção vertical, nesse caso, de quem? De cada elemento. Por exemplo, quero desse elemento de aqui, vamos dizer. O que eu preciso para saber quanto está deslocado? Se quero saber isso, né? Quanto é esse Y? Quero saber. O que preciso? Preciso saber o X dele, se em que posição está. Né? Se está, vamos dizer, 1 centímetro, por exemplo, né? O X. O que mais preciso saber? Então, vou colocar aqui, né, 1 centímetro, né? O que mais preciso saber? Preciso colocar o T. Em que tempo? Né? Se for em 1 segundo, se for em 2 segundos, em que tempo? Né? Porque você lembra que com o tempo esse daqui vai mudando, né? Vai se mexendo. Tá? Então, poderíamos escrever o seguinte aqui. Esse seria, né, a posição do elemento da corda, ou seria a posição da bolinha nesse caso. Posição do elemento da corda. E esse seria o tempo. Em que tempo? Né? Em que tempo queremos medir esse deslocamento? Né? Esse seria
qual elemento? O x define o elemento. Esse qual? O zero. Se é zero, então estamos falando disso. Se é 1 centímetro, estamos falando, vamos dizer que estamos falando desse daqui. Se é 2 centímetros, então estamos falando desse. Se é 3, é esse. Tá? Então, esse x define o elemento já da corda. Esse define a bolinha que está aparecendo aqui. E o t, né? O tempo. Em que tempo? Tempo zero, ou tempo 1 segundo, ou 2 segundos. Né? Em que tempo? Porque dependendo do tempo, essa configuração que você está vendo vai mudar, né? Vocês já viram isso na simulação. Ok. Muito bem. A esse K que está aparecendo aqui, a gente vai chamar de número de onda. Aqui a esse vamos chamar de número de onda. Certo? A esse daqui, né? Vamos chamar de número, ou se denomina número de onda. E que unidade vai ter? Vamos descobrir. Então vamos aqui falar do número da onda. Número da onda. Então, nós sabemos que K, que é o número da onda, é ômega sobre a velocidade. Nós sabemos o seguinte, que ômega, tá certo? É 2π vezes a frequência. E nós sabemos que a velocidade está aqui, olha. É a frequência vezes lambda. Então, se a gente simplificar aqui frequência a frequência, o que nós temos para cá? Seria 2π sobre lambda. Tá certo? Então, a partir daí já fica claro qual vai ser a unidade, né? Vou colocar com a unidade do número da onda. Que vai ser, olha, 2π não tem unidade. Ou a gente pode chamar de radiano, na verdade, né? Porque 2π deve ser algum ângulo, né? Até porque o K está dentro do argumento do cosseno. Significa que tudo isso é ângulo. Tá certo? Tá, eu vou aproveitar isso antes de eu esquecer. Eu estava esquecendo. Na verdade, tudo que está aí dentro, tudo que está dentro do cosseno, a gente chama de face. Face da função da onda. Da função da onda. Tá certo? Isso que a gente chama, esse ângulo se chama face. Então, como o K está dentro da face, então ele tem que estar, precisa ter unidade de radiano, né? Tá certo? E que ao multiplicar por x, que tem unidade de metro ou centímetro, se simplifica. Então, justamente, o lambda, que unidade tem? Pode ser centímetros ou metro, mas no sistema internacional seria metro. Então, o K tem unidade de radianos por metro. Ou seria, se a gente pode colocar radianos como 1, você lembra? Então, seria metros elevado a menos 1. Tá certo? Então, essa seria a unidade do número da onda. Tá? Isso é importante. Como se calcula o número de onda? Uma fórmula mais fácil que esta, que eu apresentei inicialmente, que era a definição, é isso. 2π sobre lambda. Tá certo? Então, o K é simplesmente 2π dividido pelo comprimento da onda. Se você mide aqui, né, qual a distância entre as cristas, e você já tem o número da onda. Muito bem? Então, isso, né? Esse seria o número da onda. Perdão, a função da onda. Já tem alguns exercícios envolvendo a função da onda, então eu acredito que na apostila, né, tem alguns exercícios, então você já poderia resolver exercícios sobre isso. Então, nessa parte, né, a gente pode fazer um resumo das fórmulas, né, que até o momento nós encontramos aqui, nós deduzimos, né. Muito bem, a função de onda está aqui, em que ômega, que acompanha, que seria o coeficiente do t, do tempo, é igual a 2π vezes a frequência, né? Frequência gerada pelo gerador de onda. E o número de onda, deduzimos que seria 2π dividido pelo lambda, né? O comprimento de onda, né? Que seria a distância entre duas cristas. Muito bem. E a velocidade da onda será sempre a frequência multiplicado pelo comprimento da onda.
Tá? Então, usando essas fórmulas, eu acredito que vocês já podem resolver os exercícios 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 da apostila, da nossa apostila, tá? Então é isso, né? Muito bem. Se não tiver dúvidas em relação a isso, né? Talvez as dúvidas apareçam quando vocês, né, resolvam os exercícios, né? Então aí vocês podem já tirar essa dúvida depois, né, quando vocês tentarem resolver, tá? Mas então, nessa parte de ondas harmônicas, vamos parar aqui, né? E a gente já vai para outro assunto. Então, é importante interpretar também o F como a frequência, né? Como podemos interpretar o F? O F que está aqui, na verdade, né? Seria a frequência com que a gente vai gerando cristas, né? A gente pode também definir a frequência que está aí. Frequência para gerar cristas, né? É decir, seria a medida de quantas cristas por segundo se estão criando. Por segundo. Ou por unidade de tempo, né? Ok? Então significa, por exemplo, se eu tenho uma frequência, vamos dizer 2 Hz, significa que estou criando duas cristas, ou esse aparelho está criando duas cristas por segundo. Tá? Também vocês podem interpretar dessa forma, tá? Porque se a gente interpretar simplesmente como movimento harmônico simples, né, o número de ciclos por segundo, talvez não ajude muito quando se estude ondas em geral, né? Então, talvez essa interpretação seja melhor. Porque quando ele completa uma volta completa, né? Começa a imaginar aqui e desce e depois sobe, o que ele faz é criar uma onda, uma crista completa. Tá certo? Então, toda vez que ele fizer esse extremo, fizer um ciclo, o que ele faz é criar uma crista. Então, né, dado que um ciclo equivale a uma crista, então, porque você sabe que Hertz era ciclo, né? Era ciclo, né, por tempo, por segundo. Então, se um ciclo, né, se um ciclo por segundo, significa que se cada ciclo corresponde a uma crista, né, então seria uma crista por segundo, né? Tá certo? Então, esse aparelho está produzindo, nesse caso, se tem essa frequência, duas cristas por segundo. Está produzindo, gerando, tá? Tá? Então, aqui pode ser melhor também escrito assim, gerando duas cristas por segundo, né? Por segundo. Muito bem. É isso, né? Em alguns exercícios pode ajudar essa interpretação. Ok, pessoal, vamos começar agora falando de um novo assunto, né? Mas também tem a ver com ondas, né? É uma propriedade das ondas, tá? O efeito Doppler. O efeito Doppler tem muitas aplicações, na verdade, né? É o melhor das ondas, né? É o que tem mais aplicações das ondas, né, na tecnologia, tá? Então entender ela seria muito importante, né? Para ver como que funcionam certas coisas, né? Porque a gente já viu que, por exemplo, tem ondas, né, que conseguem medir a velocidade dos objetos, né? Como sensor de velocidade, né? Por exemplo, né, o medidor que usam os policiais, né, quando quer ver com que velocidade está andando o carro, né, em uma rodovia, né? Eles têm um medidor, né, de velocidade, né, que uma onda, né, eles, né, enviam uma onda sobre o carro e o carro devolve essa onda e o detector, né, o aparelho do policial consegue ver, calcular a velocidade, com que velocidade está indo esse carro, né? Se está ultrapassando o limite, né, tudo isso, né? Então, aí, nesse caso, justamente está funcionando o efeito Doppler, está ajudando para determinar essa velocidade, né? E a gente pode ainda até saber, né, se esse carro está se está aproximando
né? Imagina, né, que um objeto está longe, a gente não tem certeza se esse objeto está se aproximando ou está se afastando da gente, então podemos usar o efeito Doppler para poder determinar isso, né, a direção desse objeto, né, se está vindo contra nós ou está se afastando da gente, né, usando uma onda, né, enviando uma onda para ele e essa onda vai refletir, vai voltar para a gente e nos vai trazer a informação se ele está se afastando ou se está aproximando a gente, tá bom? Mas vamos, para entender o efeito Doppler, vamos ter que começar com um exemplo bastante simples, né? Não dá para já colocar exemplos realísticos, né? Talvez né? Porque a maior aplicação disso é nas ondas eletromagnéticas, né? Ou ondas sonoras. Então, mas a gente vai começar com um exemplo mais simples, né? Muito bem. Que seria, né? Vamos imaginar que nós temos um lago, né? Um lago grande, e no meio do lago temos um inseto, né? Um pequeno bichinho, né? Um inseto aqui. Vou representar simplesmente por um pontinho, né? O inseto aqui. E que ele vai, né? Vai estar afundando no lago e vai estar subindo, né? Vai afundando e subindo cada certo período, né? Assim que ele vai ter um relógio muito bom que ele vai fazer, vamos imaginar, cada segundo, né? Ele desce e sobe, né? Ele cada segundo desce e sobe, né? De modo que vai criando ondas nesse lago, né? Então o que a gente vai observar é o seguinte, né? Vai ver o seguinte, então vamos já desenhar. Então vamos imaginar que no tempo zero, né? Aqui vamos dizer tempo zero, cria a primeira onda, né? Ou primeira crista, podemos dizer, né? Então ele vai criar essa daqui, né? E ele está aí, vamos representar por esse daqui, por essa bolinha, o inseto, né? Que está aí, que ele seria a fonte da onda, aquele que está produzindo a onda, né? Então, quando passa outro, vamos dizer um tempo, o período, né? Que se pode ser um segundo, por exemplo, né? Um segundo, mas a gente vai chamar de T, né? Que seria o período. Esse que cada T, o inseto está né? Criando essas cristas, tá certo? Está criando, afunda, né? E depois sai, né? Cada segundo, afunda e sai. Então, na primeira afundada, ela já cria essa onda, né? Essa perturbação. Então, em um tempo T, né, que passa um certo T, então vamos já ver como ficaria essa situação, esse perfil, né? Então, ficaria da seguinte forma. Eu vou desenhar novamente o lago. Então, essa onda que está aqui, já terá, essa onda que foi criada, essa crista, já terá andado, né, uma certa distância. Vamos dizer que já está por aqui, né? Está por aqui. Eu vou colocar menos aqui. Mas eu vou explicar por que eu coloco menos aqui. Porque essa crista que se cria aqui no instante inicial se separa em dois. Ou não, acho que não. Não é em dois, na verdade, porque eu estou vendo desse lado. Estou achando que é dois, mas não é. Depois eu explico também o que é isso. Então, mas se separa. Essa crista vai se separar porque você lembra que um meio, o meio seria a água, né? A onda se propaga em todo o meio. Então, nesse caso, ele se propaga, nesse caso, para a direita e também se propaga para a esquerda. Então, essa daqui vai se dividir. Então, uma parte dessa crista vai viajar para a direita, que seria essa, e outra parte estará à esquerda, né? Tá? À esquerda. E vai estar à mesma distância, porque a velocidade com que se propaga é constante em qualquer direção. Tá certo? Nessa direção, a onda essa crista vai viajar com velocidade v, e nessa direção também vai viajar com a mesma velocidade ou a mesma rapidez v. Tá certo? Então, ele vai andar mesmo tanto nesse tempo t, né? Então, seria isso. Estava aqui. Então, vamos colocar melhor aqui, bem no meio aqui, né? Para respeitar a escala aqui. Tá certo? Então, estava aqui. Então, ele andou, olha quanto, né? Uma unidade, duas unidades, três unidades para a esquerda, né? Quando se separou.
e outro na direção para a direita andou 1, 2, 3 também. Tá certo? Muito bem. Tá, então, mas esse daqui é uma mirada, né, de canto, de lado, tá certo? Mas, na verdade, o que está acontecendo, se a gente olhar né, de cima, esse lago, né, olhar de cima, de aqui, tá certo? Se a gente olhar por aqui, o que a gente vai observar é o seguinte, né, aqui está o inseto. Então, no primeiro, a gente vê a crista, que está aqui, se vai produzir, mas esse seria no tempo zero, né? Mas no tempo já T, o que vamos ver é que essa crista vai se separar, né? O que vai formar é um círculo, né? É isso que vai se formar, né? Tá? Essa onda, né? Onda circular, tá? Que justamente inicialmente estava, né, aqui, mas depois vai sendo assim e depois vai se abrindo mais, né? Tá certo? Então, aqui, por isso que eu não posso falar assim, se separa em dois, na verdade, não, porque, né, se separa para todos os lados, né, essa crista, né, se separa né, ao longo de toda a superfície do lago. Então, esse perfil que estou marcando aqui seria simplesmente como se fosse esse pontinho e o outro, esse daqui, seria como se fosse esse daqui, simplesmente. Professor, Como se estivesse fazendo um corte aqui, né? Estou analisando somente isso. Oi, professor, sim. pode repetir essa parte aí que virou círculo, por favor? Tá. Então, você sabe, né, que se esse daqui, eu não vou a perder o desenho só vou melhorar isso aqui, porque é difícil desenhar um círculo corretamente. Então, já vou aproveitar aqui. Então, imagina que aqui está o inseto, né? Tá aí que vai produzir. Então, no tempo zero, a onda que vai produzir está aqui, né? Aqui está a crista, né? É como, imagine também, poderia pensar também que você pinga, né, alguma coisa aqui, né, água, né, água mesmo, ou você solta uma pedrinha aqui, o que acontece? Aqui se forma, né, alguma perturbação. Mas à medida que passa tempo, o que acontece com essa perturbação? Essa perturbação se separa, né, não fica, se abre, na verdade, se abre e forma esse círculo de onda, né, uma onda circular, né, tá certo? E essa vai avançando para os extremos, né, do lago, né? Vai avançando nessa direção, essa parte vai avançando para esse lado, esse daqui em especial vai avançando para a direita e esse vai avançando para a esquerda. Então acontece isso. Então, em um tempo T, nesse tempo, estará já a uma certa distância, né? Como estou desenhando aqui, né? A partir, essa seria a posição inicial da crista, que seria aqui está justamente o inseto. Então, em esse ponto, essa perturbação já estará a uma certa distância, né, a partir da posição inicial. Ok? Então, se você olhar, né, esse lago por cima, por aqui, você vai ver isso. Mas se a gente vê de canto, né, desse lado, o que a gente vai ver simplesmente vai ser esse, né? Se a gente se interessar, vai ver esse daqui. Tá? Alguma pergunta a mais? Ficou claro isso? Ficou, professor. Esse contexto aí ficou bom. Tudo bem. Muito bem, então. Então pense, imagina que eu estou só analisando essa porção da onda, essa daqui. O restante eu estou esquecendo, né? Estou apagando isso aqui porque senão vai ficar confuso, tá? Então estou me concentrando somente com esse, né? E isso que vai me permitir, né, entender o efeito Doppler. Muito bem, então apagamos isso daqui e voltamos aqui. Então, se já passou um tempo T, que justamente o tempo que nesse tempo que o inseto decide novamente descer e produzir uma nova onda, então nesse tempo aqui aparecerá uma nova crista, tá certo? Uma nova crista. Muito bem. E agora deixamos passar outro tempo. Né? Então agora 2T. Então o que vai acontecer aí nesse caso? Então vamos ver, né? Então vamos ter o lago, tá certo? Então, essa crista que está aqui, vamos até nomear, vamos chamar, essa seria a crista 1. Então essa crista 1 agora já está aqui.
e também está aqui, né? Porque se divide, né? Então, se separa, né? Essa crista que se forma se separa, se abre, né? Agora essa aqui seria a crista 2. Então essa crista 2 também, né? Porque passa ao mesmo tempo, olha. De aqui a aqui passa que tempo? T. E de aqui a aqui quanto passa? Também T. Então nesse tempo, esse também andará ao mesmo tanto. 1, 2, 3. Então essa crista 2 já não estará aqui, senão já estará por aqui. Tá certo, né? Um pequeno, vamos desenhar aqui, né? Isso. Então essa seria a crista 2. Já está aqui. E no outro lado, mesma história. Então, aqui seria a posição, né? Onde ainda está o inseto, né? Está aí. E aqui já estará a nova crista. A crista 2. Então, crista 2. E tá. O que estava aqui, agora está aqui. Agora, a crista 1 continuará viajando para a direita. Então, ele continuará. Como passou ao mesmo tempo, e no primeiro T, né, andou 3, ele continuará andando ao mesmo tanto. Seria 1, 2, 3. Então, se a gente respeita a nossa escala, né, para que faça todo sentido, a gente desenha já. Então, a crista 1 já estará por aqui. Já estará por aqui. Então, aí estará a crista 1. E do outro lado, a mesma coisa, né? Então, estava aqui. Então, 1, 2, 3. Então, no outro lado estará... Então, por aqui. Muito bem. Então, a crista 1 já está aqui. Tá? E, nesse tempo, né, novamente, o inseto, né, como passou um tempo T, né, ele decide novamente descer e cria outra onda, que seria a terceira onda. Né? Terceira onda. Então decide criar essa terceira onda. E vai acontecer a mesma coisa. A gente poderia continuar a história falando a mesma coisa aqui, né? No tempo 3T e assim, né? Que todo vai se repetir. Mas enfim, aqui já dá para ver um padrão. Então, nosso comprimento de onda, nesse caso, seria essa distância, né? Esse seria lambda. Lambda, 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 lambda. Por quê? Porque a distância entre as cristas, né? Esse aí seria nosso lambda, né? Nesse caso. Mesma coisa, lambda. E você vê que é o mesmo. Tá certo? Lambda, que se produz a distância entre as cristas consecutivas, é o mesmo. Aqui vai ser 3, né? Aqui. E aqui também vai ser 3, né? Vendo a escala aqui, 3 e 3. Tá certo? Então, a separação das cristas produzidas sempre será a mesma. Por quê? Porque o insecto está produzindo uma onda ao mesmo tempo, cada T. Tá? Ele não está falhando nada. Ele tem um relógio muito bom que ele faz cada T, né? Ou cada segundo, que podemos dizer. Tá certo? Sem nenhum atraso, nem adiantar. Tá? Então, lambda é igual, tá? Em toda situação. Muito bem. Aqui também a mesma coisa, lambda, né? Tudo certo. Mas isso daí seria se esse inseto não se move. Se está parado, né? Em relação à água. Se ele está sempre no mesmo local. Então, aqui não aparece muito ainda o efeito, não aparece o efeito Doppler, né? Tá certo? Mas é importante entender esse padrão para ver o que vai mudar quando esse inseto decida se mover em alguma direção, para a direita ou para a esquerda, tá? Então vamos ver. Primeiramente eu vou fazer o seguinte. Eu imagino que aqui nesse canto, aqui, eu tenho um observador, né? Um receptor, alguém que está medindo o número de ondas que ele recebe a cada segundo, né? Tá certo? Então vamos dizer que aqui tenho um receptor A. Receptor A. E desse lado tenho a mesma coisa, um receptor, mas vou chamar de receptor B. Receptor B. Então, e agora vamos definir a frequência FA. Como seria a frequência, a que frequência ele está recebendo as cristas desse lado. Com que frequência? Quantas cristas por segundo ele está recebendo aqui, ou estão passando esse
esse medidor, esse receptor, né? É a mesma coisa aqui. Quantas cristas por segundo estão atravessando essa linha imaginária que eu desenhei aqui, tá certo? Então, esse eu vou chamar de FV, tá certo? Então, aqui nós podemos dizer número de cristas que atravessam essa linha imaginária, né? Que atravessam o número de cristas que recebe, né? O receptor por segundo ou por unidade de tempo, né? Por unidade de tempo. Então, essa vai ser a definição da minha frequência aqui. E aí você diz, e essa frequência será igual à frequência com que está produzindo as cristas aqui? O inseto, né? A frequência vamos colocando do inseto como F, né? Que seria a frequência com que está produzindo as ondas. Será que é mesmo? Tá certo? Aí você diz, tá? Sim, né? Porque o que vai acontecer é o seguinte, cada certo tempo t, né? A onda anda tanto para a direita, tanto para a esquerda, nesse caso, uma distância lambda, né? Tá certo? Uma distância lambda. Então, olha, vamos dizer que a primeira onda, chega no tempo, nesse tempo, né? Chega aqui ao receptor A. Depois de quanto tempo você acha que vai chegar a segunda onda? Vai chegar, tá certo? Em outro tempo t, porque olha, para andar todo esse 2, para andar todo esse lambda, quanto vai gastar? Vai gastar outro t, tá certo? Porque você lembra que como a gente está vendo aqui, cada t, a crista anda um lambda. Na verdade, essa é a definição da onda, na verdade, você lembra, né? Cada t, ou seja, cada tempo t que passa, essa crista anda lambda. Então, olha, para essa crista para chegar aqui vai gastar quanto? Um t segundos. E para que esse chegue e essa terceira chegue aqui, quanto vai gastar? 2t, né? Então significa que, e o quarto vai gastar 3t, então significa que cada t ele vai receber uma onda aqui, vai passar uma onda, uma crista por aqui. Então significa que podemos definir o período TA, tá certo? Nesse caso, dá para ver que vai ser igual a T, o período de aqui, com que vai gerando as ondas aqui, né? O inseto, tá? Lembrem que o T seria o tempo, né, em que vai gerando cada nova crista, tá certo? O tempo necessário para criar nova crista, né? Pode ser um segundo, né? Então, e você pode ver que esse receptor A vai receber, né, uma crista nova no mesmo tempo, cada segundo. Por exemplo, se esse aqui fosse um segundo, ele vai receber também cada segundo. Por quê? Porque cada crista vai andar, né, esse lambda, esse segundo. Né, vai gastar um segundo. Muito bem. E por outro lado vai ser a mesma coisa. Tá certo? Aqui, TV vai ser também T. É a mesma história, né? Porque seria, olha, para que esse 2 chegue aqui, quanto tempo vai precisar? Um T. Tá certo? Esse 2, né? Crista 2, para chegar aqui vai gastar quanto? Um T. Então, aqui o TA era igual a T. E como, novamente, esse FA vai ser o inverso do período, né? Com que recebe, né, as cristas, esse é o inverso. Então, se esse aqui, esse que está no denominador é o mesmo que T, então esse aqui vai ser a própria frequência, né? Se esse TA é igual a T, então essa divisão vai ser a própria frequência que estava aqui. Tá certo, né? A mesma frequência. E a mesma história aqui. Então, a frequência em B, se a frequência com que recebe ondas ou cristas o receptor B, vai ser igual à frequência com que está produzindo o insecto, as cristas novas aqui. E a mesma coisa para esse lado.
Muito bem. Então, vamos lá. Vamos continuar, né? Aqui. Muito bem. Então, aqui vamos agora mudar a nossa análise. Vamos mudar o experimento, na verdade, né? Então, vamos supor agora que esse inseto que está aqui já não esteja fixo, esteja se movendo. Então, aqui vamos dizer o seguinte: fonte em movimento. Em movimento. E vamos manter fixo nossos receptores, né? Então, vamos dizer, e receptor em fixo, né? Fonte em movimento e receptor fixo. Receptor fixo. Tá? Muito bem. Então, vamos agora analisar tudo novamente. O que vai mudar é o seguinte. Imagina, estava aqui nessa posição inicialmente o inseto, ele vai se mover agora para a direita, né? Mas estava no tempo zero, estava aqui, e ele se vai mover para a direita com uma velocidade que vamos chamar velocidade de fonte, né? BF. Essa é a velocidade do inseto, está se movendo para a direita. Então, essas cristas que estão aqui, tá certo? Vão se mover com a mesma velocidade para a direita ou para a esquerda, porque a onda não depende da velocidade da fonte, quem a produz. Ela depende somente das propriedades do material, né? Onde ele está andando, nesse caso da água. Então, essa crista 1 vai andar mesmo tanto nesse tempo t. Então, continua. Isso aqui não muda nada, esse também não muda nada. Tá? Ele está na mesma posição, mas agora o que vai mudar aqui? Então, o inseto não estará mais aqui. Tá? Vamos imaginar então que o inseto andou, essa uma unidade está aqui agora. Então, quando passar passou, né, o período, então ele vai produzir uma nova onda aqui. Só que ela está aqui já. Isso já é diferente, né? A comparação do caso anterior, né? Então, a nova crista já se vai formar aqui. Tá certo? Então, a crista 2 se vai formar aqui. Não se vai formar aqui, como era no caso anterior, né? Que estava parado, né? Mas vai se formar aqui. Muito bem. E continuamos. Agora, no outro tempo, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada com crista 1, né? Já vai chegar ao receptor A também. E aqui vai chegar ao receptor né, B, sem nenhum problema. Não vai acontecer nada. Mas esse daqui, o crista 2 vai mudar. Por quê? Porque onde foi criada já está em uma posição diferente. Então, você lembra que em um T, cada crista andava 3 unidades. Então, estava aqui. Então, essa crista anda 1, 2, 3. Então, estará por aqui, essa crista 2. Né? Então, já estará por aqui. Então, a crista 2 andou, né? Estava aqui, andou 3. Né? 1, 2, 3. Então, está aqui. E esse seria para a direita. E para a esquerda? Onde será que está? Vamos apagar essas coisas. Então, 1, 2, 3. Então, estará por aqui. Estará por aí, essa crista 2. Né? Essa será a crista 2. E agora, nesse tempo 2t, onde estará esse inseto? Né? Porque ele anda, cada t anda aqui uma unidade. Né? Então, colocamos uma unidade. Então, já estará por aqui. Já estará por aqui. E nova crista será produzida nesse ponto. Tá certo? Então, essa será a crista 3, né? Que a gente vai chamar de crista 3. Qual o padrão que você observa aqui? Que nessa direção, né, para a direita, na direção que se está movendo o inseto, o comprimento de onda é menor. Ou seja, a distância entre as cristas consecutivas é menor que no outro lado. Tá certo? Então, a esse aqui vamos chamar lambda V, porque ele vai ser medido pelo receptor V. E por esse lado, lambda, também lambda V. São iguais, isso sim. Tá certo? Esse lambda V e esse lambda aqui são iguais, né? Aqui estão duas unidades, são iguais. Mas isso à direita do inseto, mas à esquerda do inseto. A gente vê 1, 2, 3, 4, né? É diferente. Então, a gente vai chamar lambda A. É dizer que atrás do inseto
o comprimento da onda é maior que na direção, na frente, né? Na frente do inseto, porque o inseto está indo, né, para a direita. Então, isso daqui é algo, uma novidade, né? Então, aí, o efeito Doppler tem a ver com isso. Tá certo? Tá? Não está mudando a velocidade. As ondas se movem todas com a mesma velocidade. Tá certo? O que está mudando é que a fonte já está em movimento. Já está em movimento. Tá? Muito bem. Então, agora, obviamente, a gente vai pensar o seguinte. E vamos calcular o TV agora. O período, né? E aqui o T. Tá certo? E você diz, olha, será que se esse daqui está produzindo, né? O inseto está produzindo cada segundo, né? Vamos dizer, tem um segundo, por exemplo. Será que esse receptor também vai receber a crista cada segundo? A resposta é não. Ele vai receber mais seguido. Por quê? Porque esse comprimento de onda é menor, porque essa crista vai precisar andar menos para chegar aqui. Diz que em menos tempo ele vai chegar a esse receptor, porque essa distância é menor, né? Então, esse período vai ser menor que o T. E do outro lado, como essa distância é maior, é dizer que as cristas estão mais afastadas umas das outras, que no caso anterior, né, quando estava fixo, né? No caso anterior, acho que era 3, né, a distância, afastamento entre as cristas, aqui está 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, significa que cada crista vai se atrasar mais. Se vai atrasar, isso vai demorar em chegar, porque a velocidade é a mesma. Só que, né, quando chegou essa crista 1, para que chegue a crista 2, ele vai ter que andar mais, um lambda maior. E a velocidade é a mesma, então ele vai gastar um tempo maior. Então, as cristas vão chegar aqui mais devagar, vão gastar mais tempo, né? Então, o T aqui vai ser maior que o T do inseto, né? Que é o período do inseto. Tá? E como, né, o período é recíproco, né, a frequência, então, olha, se a gente encontrar recíproco inverso, diz que se TA é maior, então FA será menor que F. E aqui é o contrário, né? Então, o FB, a frequência com que vai receber cristas, será maior que a frequência da fonte, tá? Então é isso, olha. Então a frequência com que recebe o receptor B já será maior que essa frequência que está aqui. E a frequência com que recebe cristas, esse receptor A será menor, né? Tá certo? Então, agora vamos saber como determinar, né, essas frequências. Tá certo? Então vamos ver. Vamos fazer o seguinte, né? Então, vamos determinar o período, né? O TV desse caso aqui. Esse tempo, né? Esse tempo gasto, né? Esse TV deve ser o tempo necessário para que essa crista 2, né? Né? Alcance a crista ou passe pelo receptor, né? Que está aqui a uma distância lambda B, chegue ao receptor B. Então, esse tempo, nós sabemos, né, que a velocidade da onda seria quem? O comprimento da onda multiplicado por quem? Pela frequência, né? Tá? Ou seria melhor assim, na verdade, né? É o seguinte. Olha, nesse tempo, vamos que chamamos TV, esse seria o tempo que ele vai gastar de ir até aqui, que chamamos de TV. Que distância percorre essa crista? Lambda V. E em que tempo? TV. E essa razão deve ser a velocidade, justamente, né? Essa deve ser a velocidade da crista, né? Então, a partir daqui, a gente já descobre, olha, que TV, isolando a partir daqui, que o período, né? Em vez seria, esse passa a multiplicar aqui, esse B passa dividindo, então vai ficar isso daqui. Então, o período
o período, né, cada quanto tempo está chegando cristas novas, seria dado por essa forma. Seria o comprimento de onda nessa direção dividido pela velocidade da onda. Tá certo? Por quê? Porque eu estou usando essa definição da velocidade, porque a velocidade da onda seria o seguinte, né? Seria quanto ele anda, que seria lambda v, e quanto ele gasta, né? Quanto gasta ele para chegar aqui? O tempo v. TV. Tá certo? Então é isso. E do outro lado seria a mesma coisa, né? Vamos apagar aí essas coisas e colocar essa fórmula. Vamos apagar isso. E do outro lado, a fórmula seria, o análise seria a mesma coisa, parecida. Então, no outro caso, o TA, aqui TA, será então, porque quanto vai andar, nesse caso, a crista? Ele vai andar lambda A. Então, seria lambda em quanto tempo? No tempo TA, né? Então, não, aqui seria velocidade, né? Velocidade. Então, seria isso. Isolando novamente, o TA passa a multiplicar aqui, então vai dar lambda A dividido pela velocidade. Tá certo? Então, uma fórmula parecida, né? Que é essa daqui. Muito bem. Tudo certo. Então, agora, B a gente conhece, né? B vai ser o quê? Não sabemos, né? B será simplesmente a frequência com que se produz, né? A onda vezes o comprimento de onda mais quando a onda, quando a fonte, né, o inseto estava parado. Então, eu acredito que essa fórmula não seja útil aqui, né, porque esse lambda, nesse caso, lambda já não, né, é diferente, né, se é para a esquerda, lambda A, e se é para a direita, lambda V. Então, vamos melhor deixar assim mesmo, assim como está. O que vou fazer, na verdade, é encontrar lambda A e lambda V. Como será? Então, para isso, basta fazer o seguinte, né? Vamos lá. Então, vamos analisar entre esse tempo zero e tempo t. Então, vamos marcar aqui. Vamos marcar essa linha e vamos marcar essa posição final da crista 1. É a posição inicial, a crista 1 está aqui. E a posição inicial e essa posição final. Tá certo? Nesse tempo, quanto andou vamos dizer, quanto andou o inseto? Quanto seria isso daqui? Quanto ele andou seria, né, como ele está fazendo um movimento retilíneo uniforme, então a distância que ele anda seria a velocidade dele multiplicado pelo tempo. Que velocidade tem? BF, então seria BF, essa distância que ele anda seria BF, multiplicado pelo tempo. Que tempo passou? T. Tá certo. Então, essa distância é isso. Muito bem. E que distância é essa daqui? Que distância é tudo isso? Olha, essa distância é a distância que foi percorrida pela crista. Tá certo? Essa distância é percorrida pelo inseto. Né? É menor, porque a velocidade do inseto é menor. Tá? Aqui precisamos supor que a velocidade do inseto tem que ser menor que a velocidade da onda, senão o inseto, né, vai ultrapassar essa crista, então vai aparecer outro fenômeno, né, que a gente não quer tratar isso. Então, o que precisamos fazer é que a velocidade o inseto não deve alcançar a crista que ele acabou de criar, né, ele deve se atrasar um pouco, então por isso que está atrás aqui. Tá bom, então esse foi o deslocamento do inseto. E o deslocamento da crista seria tudo isso, né? Da crista 1. Aí a gente diz, e quanto ele andou? Ele andou a velocidade, a mesma fórmula, a velocidade dele multiplicado por quem? Aí nesse caso seria a velocidade da onda, né? Porque a crista, né, anda com a velocidade da onda, né? Então a velocidade da onda multiplicado por quem? Né? Quanto tempo passou? Passou t. Muito bem. E agora, e essa distância de aqui até aqui, quanto é?
Justamente seria lambda, né? Lambda V, nesse caso, né? Essa distância seria lambda V. E aqui usando rapidamente, né? Suma de segmentos, se de aqui a aqui é esse valor e de aqui a aqui lambda V, essa soma deveria dar tudo isso, né? Então, da figura, tá certo? Então, da figura, não estamos aqui, nós estamos, né? Da figura, notamos que esse segmento BF multiplicado pelo T, mais se eu somar lambda V, precisa ser igual à velocidade, ou esse segmento que está aqui. Precisa ser todo isso. Então, a partir de aqui, isolando lambda V, então eu encontro que vai ser a velocidade final, vezes T. Esse de aqui passa a restar outro lado, né? Tá? Oh, perdão, eu estou me confundindo aqui. Vou isolar lambda B aqui. Significa então que esse de aqui que deve passar outro lado. Então vai ficar B vezes T. Então aqui vai ficar menos BF vezes T. Tá certo? Aqui eu posso isolar quem? Posso isolar o T. Então vai ficar B menos BF. Tá certo? E você sabe que T é 1 sobre F. Então, se a gente substituir aqui, vai ficar, então, 1 sobre F. E esse 1 pode multiplicar tudo isso e esse F vai dividir tudo isso. Então, no final das contas, vai ficar isso. Lambda V seria isso. Pronto. Então, aqui eu vou substituir já. Porém, em vez de calcular o período com que recebem, né, cristas novas aqui, eu vou já trocar pela frequência. E a frequência em A seria simplesmente o inverso, né? Não, perdão, em B, né? Estamos falando em B. Tá? O inverso desse daqui. Então, o inverso desse aqui significa que eu tenho que preciso virar essa fórmula. Então, a velocidade para cima e lambda no denominador. Agora sim. Já posso substituir aqui o lambda B. Então, vai ficar velocidade, lambda V, que seria essa fórmula, seria B menos BF, e dividido pelo F. Só que quando está dividindo aqui, ele passa no numerador multiplicando. Então, aqui seria F. Então, apagamos daqui. Tá? Ajeitando isso daqui, deixando o F mais para cima, para, né, fora. Para que eu vou fazer isso para que se simplifiquem as unidades da velocidade, né? Porque olha, velocidade, aqui velocidade, então depois quando você substituir algum valor particular, vai se simplificar e vai ficar bem mais fácil. Então deixo dessa forma. Muito bem, então a frequência, né, com que vai receber as cristas, esse receptor B será isso, dado por essa forma. B, né? Ou, né, esse quociente multiplicado pelo F. Então, essa seria a frequência com que está criando ondas esse inseto. E essa seria a frequência com que ele recebe essas ondas. Então, essas cristas, né? Tá certo? Então, muito bem. Eu posso usar o mesmo argumento no outro lado. Tá certo? Por quê? Porque eu sei, aqui vou apagar novamente aqui, que vamos agora prestar atenção nessa crista mais, aquela crista que está indo para o lado esquerdo. Então, olha, essa distância seria, né, assim. Essa distância é a mesma que isso, né? Porque a crista anda o mesmo tanto para a direita, o mesmo tanto para a esquerda, né? A partir da sua posição, né, onde foi criada, né? Então, aqui também será VT. Muito bem. E nós sabemos que, nesse caso, o comprimento de onda seria tudo isso. Esse daqui seria o comprimento de onda, esse lambda A. Tá certo? Novamente da figura, né? Tá, vamos apagar já isso daqui. Acho que a gente também não precisa mais isso. Apagamos isso daqui. E nos vamos a concentrar já
tentando determinar o TA, ou a frequência, né, em A, que seria o inverso disso aqui, né? Então, seria 1 sobre TA, seria então B sobre lambda A. Isso que a gente quer encontrar. Quer encontrar lambda A, na verdade, né? Então, lambda A está aqui. Então, a partir daqui, a gente observa o seguinte, que lambda A, esse segmento, tudo isso vai ser igual a esse daqui mais esse acréscimo. Esse daqui vai ser igual a VT mais BF vezes T. Isolando T, nesse caso, ou colocando em evidência T, perdão, né? Então, nós temos essa fórmula. Agora, novamente, substituindo T por 1 sobre frequência, então, nós temos isso. Então, aqui a frequência passa a dividir, né? Então, nós temos essa fórmula. Significa que lambda A é isso. Agora, substituindo essa informação aqui, o que nós temos para FA? Então, FA, tá? FA será, então, a velocidade, lambda, teria tudo isso, B mais BF, e como F novamente está no denominador, quando vai passar no numerador, está no denominador dividindo, mas quando vai passar no numerador, vai passar multiplicando, então vai ser aqui. Mas eu prefiro separar assim, tá certo? Então, essa será a frequência, tá certo? Com que vai chegar as cristas no receptor A. Tá certo, né? Então, a frequência no receptor A e esse a frequência no receptor B. Esse daqui, né? Então, melhor colocamos aqui a frequência no receptor A será isso. Muito bem. Tá certo? Então, você poderia testar, né, alguns valores, né? Por exemplo, vamos supor então que a velocidade da onda aí, né, vamos supor, exemplo, né, para você verificar que justamente que a frequência aqui vai ser menor que o F do inseto, né? Então, e esse daqui vai ser maior. Então, exemplo, vamos dizer que a frequência com que vai criando novas ondas, né, do inseto seria 1 Hz. Simples. E que mais? E que a velocidade da onda, né, nesse lago, nesse meio, seja, por exemplo, 10 centímetros por segundo, por exemplo. Né? Acho que é muito rápido, né? Pode ser 2 centímetros por segundo. É lento. 2 centímetros por segundo. E a velocidade do inseto com que vai se mover para a direita nesse caso, tá? Seria então, vamos dizer, 1 centímetro por segundo, a metade, né? A metade. Né? Você lembra que essa velocidade da fonte não pode ser maior que isso, tem que ser menor, porque senão vai alcançar e ultrapassar, e aí ia criar outro fenômeno, tá? Muito bem, então é isso. E agora está pedindo você determinar a frequência no receptor B, é decir, S, quanto é, e a frequência medida pelo receptor A. É decir, cada quantos segundos está recebendo uma nova crista, este de aqui. E este também, né? Cada quanto tempo está recebendo uma nova crista. Não? Esse seria, na verdade, período, na verdade, né? Nesse caso, frequência significaria quantas cristas por segundo está recebendo. Tá certo? Quantas cristas por segundo, esse aqui. Imagina que aqui vai dar, imagina que FB vai dar, vamos dizer, 2 Hz. Significa que estaria recebendo 2 cristas por segundo. E aqui com certeza deve dar menos, talvez 0,5 Hz. É um exemplo, você que tem que determinar, determine isso. Então significa que cada segundo ele recebe metade da crista. Quer dizer que para receber uma crista completa precisaria de 2 segundos. Então é mais lento, né? Por que mais lento? Porque o comprimento de onda é maior, quer dizer que as cristas estão mais afastadas. Por isso que demora mais aqui, né? Está recebendo com menos frequência.
Porém, desse lado recebe com mais frequência, por quê? Porque as cristas estão mais coladas uma da outra, né? O comprimento de onda é menor. Tá? Então, esse é o efeito Doppler. Tá certo? Né? Esse é o efeito Doppler. Tá? Esse aumento de frequência, né, do receptor, né, que está aqui, e nesse caso, a diminuição da frequência nesse lado. Ok? Então, completem esse exercício, tá? Determinando no FA e FB, e vocês podem também sugerir alguns outros valores, né? Tá certo? Muito bem. Acho que aí a gente pode parar, né? Nossa aula. E a gente volta na próxima aula, né?